E aí galera, belezinha? Bom, tem uma perguntinha para fazer para vocês. É possível variar a velocidade sem variar o valor da velocidade? Professor, não entendi. Primeiro vamos entender qual é o conceito de vetores, né? A gente sabe que vetor, ele tem que ter valor, direção e sentido. E se você não viu vetores, tem um videozinho de igualdade de vetores, soma de vetores, que é só você procurar aqui no meu canal, beleza? Então vamos lá. Para a gente entender então a parte de vetores, a gente tem que lembrar o seguinte: o vetor ele tem que ter três coisas. Primeiro, ele tem que ter um valor, ele tem que ter direção e ele tem que ter sentido. E algumas coisas na física são vetores. Por exemplo, uma coisa que é vetor na física é a velocidade. Poxa, se a gente fala de velocidade, a gente pode imaginar o seguinte: vamos imaginar que a gente tem aqui um bloquinho. E vamos imaginar esse bloquinho com uma velocidade, sei lá, estou dando só um exemplo de 10 metros por segundo. Olha lá, o vetor velocidade, 10 metros por segundo. Se eu fosse falar assim, qual é a velocidade do corpo? Eu vou falar o quê? Eu vou falar só 10 metros por segundo? Não. Para eu falar qual é a velocidade do corpo, como velocidade é um vetor, e vetor você tem que me falar o valor do vetor, a direção e tem que me falar o sentido. É isso que você tem que falar, você tem que falar tudo isso. Então se eu falo assim, esse vetor, eu quero que você me fale tudo desse vetor. Você vai falar assim, ó, esse vetor tem valor 10, esse vetor está em que direção? Esse vetor está na direção horizontal, não confunda direção com sentido, a direção é uma linha, só uma linha, ele está na linha horizontal. E o sentido? Professor, o sentido que nessa linha ele está para a direita. Então a gente tem isso, ó, valor 10, direção horizontal, sentido para a direita. Quando a gente fala que a gente vai variar o valor da velocidade, é porque se eu variar o valor da velocidade, essa velocidade variou? Claro, professor, é lógico, isso é óbvio. Mas se você variar o direção e sentido, a velocidade também varia. É mesmo? Vamos imaginar a seguinte situação. Imagine a situação onde a gente tem... Vamos imaginar aqui uma pedrinha, tá? Eu amarrei a pedrinha aqui e aí eu tô fazendo assim com a pedrinha, movimento circular, certo? Vamos imaginar que essa pedrinha tá com uma velocidade de 10 metros por segundo, tá? Então vamos imaginar aqui que essa pedrinha então agora, ó, tá com uma velocidade de 10 metros por segundo, beleza? Quando a pedrinha chegar aqui, tá? Vamos imaginar que ela chegou aqui. Quando ela chegar aqui, vamos imaginar que ela esteja no movimento uniforme, tá? Movimento uniforme, o valor da velocidade não vai se alterar. O valor, tá? O valor. Então eu vou colocar assim, ó, velocidade igual a 10 metros por segundo. E se é uniforme, né? Vamos imaginar que isso aqui seja um movimento circular uniforme. Então, em qualquer lugar que a pedrinha tiver, ela vai ter um valor de velocidade de 10 metros por segundo. Em qualquer lugar que ela tiver, ela vai ter esse valor, né? Beleza. Então, vou colocar só aqui. Professor, tá, então percebe-se que ela tem 10 metros por segundo de valor sempre, né? Mas a pergunta é, a velocidade está variando aqui, galera? E a resposta é, está variando. Professor, como é que o senhor está dizendo que a velocidade está variando? Se aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10. Galera, como velocidade é vetor, velocidade tem valor, direção e sentido. Se a direção ou sentido mudar da velocidade, a velocidade variou. Então significa que o fato de ele estar com 10 metros por segundo para cá, com essa direção e esse sentido, e agora 10 metros por segundo para lá com essa direção e esse sentido, significa que como a direção mudou, então a gente diz que a velocidade também mudou. Houve uma variação da velocidade. Até porque, gente, para vocês lembrarem, vetor é uma entidade, é um desenho com um valor, certo? Você não pode dizer que esse desenho é exatamente igual a esse, eles são diferentes. Eles iriam ficar muito chateados com vocês. Se você falar, vocês são iguais, você falar, não, igual não. Por que não sou igual? Porque eu tô para baixo, ele tá para lá, a gente tem o mesmo valor, mas a gente não é igual. Então eles são diferentes. E se eles são diferentes é porque houve uma variação. Então eu mostrei para vocês um caso em que a velocidade variou sem variar o valor da velocidade. Bom, para a gente variar o valor da velocidade, não sei se vocês lembram da segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Toda força resultante aplicada em um corpo, né, gera nesse corpo o quê? Variação de velocidade, galera. A aceleração é a variação de velocidade. Bom, se toda força aplicada em um corpo gera variação de velocidade, pergunta, aqui houve variação de velocidade? Houve sim. Houve, mas não em valor. Houve variação da velocidade em quê, galera? Em direção e sentido. E quem é a força responsável para variar a velocidade em direção e sentido? Força centrípeta, é isso mesmo. Significa então que a força centrípeta só consegue variar a direção e o sentido da velocidade. Somente variar a direção e o sentido da velocidade. Como esse é um caso de um movimento circular onde a velocidade só está variando em direção e sentido, a única força que pode fazer isso é a força centrípeta.
centrípeta. E essa força centrípeta é uma força, é alguém que faz papel de força centrípeta que está apontada para onde? Para o centro, tá? Sempre para o centro da circunferência, força centrípeta. Beleza, galera? Então é isso aí, galera. Muito obrigado aí por assistir mais uma vez uma videoaula. E olha, se vocês tiverem alguma dificuldade ou mesmo dúvida, vocês podem deixar aqui no comentário que eu vou responder. E também, se vocês tiverem ideias de novos vídeos ou coisas que vocês queiram que eu fale, também deixa aqui no comentário que eu vou dar uma olhada, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de compartilhar com seus amigos e dar aquele joinha. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até mais!